Nós pastores, nós temos assim uma preocupação muito grande com a igreja. Por exemplo, nos preocupamos com o crescimento da igreja, com a alegria da igreja, com a chegada de novos convertidos, tentamos aumentar a comunhão entre os irmãos e uma série de coisas assim que nos preocupam tanto que nós às vezes chegamos ao limite da ansiedade, o que não é bom. Inclusive é pecaminosa a questão da ansiedade. Tudo isso como se crescimento de igreja, alegria de igreja, dependesse unicamente do pastor. Olhando um pouco a palavra de Deus em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, nós aprendemos algumas coisas muito interessantes sobre essa temática, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui nós aprendemos que de fato a igreja tem assim alguns pilares. Toda construção que se pretende permanecer por muito tempo deve ter os seus pilares muito bem fincados na terra e na rocha. E o texto diz que essa igreja apostólica, ela se fundamentava em 4 pilares: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e também nas orações. Fato é que a igreja apostólica, ela tinha uma característica que hoje ela não é tão forte hoje em dia. Que característica é essa? Era uma igreja que vivia em expectativa. Quando Jesus foi ressurreto e subiu aos céus, os discípulos estavam ali olhando para as alturas e apareceram aqueles anjos e disseram: olha, calma, porque esse mesmo Jesus que vocês estão vendo e viram subir, ele retornará de igual modo. De maneira que eles pensavam que o retorno de Jesus fosse naqueles próprios dias. E eles então estavam completamente preparados para encontrar com o Senhor Jesus. Então era uma igreja que vivia em expectativa. Jesus poderia vir a qualquer momento. E de fato tem que ser essa também a nossa postura. Jesus realmente pode vir a qualquer momento. Mas olhando agora para os pilares da igreja, o primeiro pilar é o pilar da doutrina. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, nós precisamos nos dedicar mais e mais horas ao estudo da Bíblia. Nós temos necessidade de conhecer mais aquilo que a Escritura quer falar para nós. Portanto, o primeiro pilar da igreja é o pilar da doutrina. E nós admitimos que doutrinar uma igreja exige dedicação, exige tempo, exige estudo, e é por meio disto que a igreja será abençoada com este primeiro pilar. O segundo pilar é o pilar da comunhão. O encontro, a confraternização, a celebração, o desenvolvimento do compartilhar entre as pessoas. Na igreja primitiva, eles vendiam suas propriedades e tudo que eles tinham era realmente em comum. Os mais necessitados eram beneficiados com a prodigalidade daqueles que tinham algum bem, alguma coisa mais do que aqueles necessitantes. Desta forma,
a comunhão tem que ser desenvolvida entre nós. Não é minha frase, mas quanto mais distante do próximo, das pessoas e de suas necessidades, mais distantes estaremos do próprio Deus. E o inverso também é necessário, é verdadeiro. Quanto mais próximo das pessoas e de suas carências e de suas lutas, mais próximos nós estaremos de Deus. Portanto, vamos priorizar também este segundo alicerce da igreja, que é a questão da comunhão. O terceiro alicerce é o alicerce do partir do pão. Eles partiam pão de casa em casa e eles eram muito felizes com essa confraternização que havia. Nos dias de hoje nós temos a Santa Ceia do Senhor, que é um momento de extrema comunhão entre os irmãos, e naquela época era uma espécie de uma festa do amor, conforme eles chamavam, ok? Então era um momento de muita alegria entre todos eles. Não vamos nos esquecer de participar da Ceia do Senhor e de termos uma vida mais feliz com os nossos irmãos. E o quarto alicerce dessa estrutura de uma igreja realmente bíblica e abençoada é a questão das orações. Nós não podemos deixar de orar, nós não podemos deixar de buscar a presença de Deus. Deus age quando nós realmente oramos. Tenha uma vida de oração, não negligencie esses momentos tão importantes para esse crescimento da igreja. E a partir desses alicerces, o versículo 43 nos informa que havia temor e muitos milagres e prodígios eram feitos entre eles. E é interessante notarmos que aquilo que tira um pouco, ou pelo menos tenta tirar o equilíbrio emocional e a paz do pastor, que é o crescimento da igreja, no versículo 47 diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Não é pastor, não é liderança da igreja que acrescenta pessoas à igreja. Quem acrescenta pessoas à igreja é Deus. Ele é o Senhor da igreja. Cabe a nós, líderes, crentes dedicados, fazer as coisas de maneira correta, firme, sempre confiando no Senhor, e caberá a Deus, na sua sabedoria e na sua condução, abençoar a igreja e fazê-la crescer. Que Deus então nos abençoe, que Deus nos guarde, e você que está aí em casa, no seu culto doméstico, que Deus possa abençoar também a própria família. Um abraço a todos e muito obrigado pela atenção.